a canção. Jesus, Jesus, és o amigo que sempre está ao meu lado para conversar. Jesus, Jesus, Cordeiro de Deus, que a vida entregou para nos levar de volta ao Pai. O alimento que satisfaz, luz que direção nos traz. Jesus, Jesus, nosso escudo e protetor, paz que vem do seu amor. Jesus, Jesus, Cordeiro de Deus, que a vida entregou para nos levar de volta ao Pai. És o Rei do meu coração, dos meus lábios a canção. Jesus, Jesus. Bom dia, sejam bem-vindos, sempre gratidão. Graças a Deus por mais esse dia, 1º de agosto de 2021, e nós estamos aqui firmes e fortes no nosso propósito de gratidão. Iniciamos em janeiro, toda a primeira semana do mês, nós nos reunimos com vocês, estamos aqui para agradecer ao nosso Deus. E eu abro com essa canção que fala justamente de salvação, do Cordeiro de Deus, que deu sua vida, que entregou sua vida por nós. Esse é o tema de hoje, né? Ele, salvação. Agradecemos pela salvação da nossa vida. É isso, nós estamos dando graças a Deus pela salvação. E hoje é domingo, marca uma lembrança de que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo. E porque Ele vive, nós vivemos também. E eu gostaria de convidar você para permanecer conosco durante esses 7 dias, de hoje, dia 1º, até o dia 7. E que você também faça a sua consagração aí. Fique em oração, dê graças a Deus por todas essas áreas, nos acompanhe, nós estaremos agradecendo pela salvação hoje, amanhã pela saúde, depois pela família, pelo trabalho e pelo suprimento de todas as nossas necessidades. O Senhor já proveu para o mês de agosto. Nós queremos lembrar você que agradecer depois que você recebeu é gratidão, mas agradecer antes, crendo que você já recebeu, é um grande desafio de fé. E é para esse desafio de fé que nós convidamos vocês. Seja conosco durante esses 7 dias. Muita coisa boa vai acontecer aqui. Amém. Eu quero lembrar também que nós, nessa primeira semana, nesses dias que nós estamos aqui, agradecendo, é um desafio só agradecer, mas nós também colocamos o desafio de JMRA, que é não murmurar de jeito nenhum, não julgar ninguém e não reclamar
Murmurar já falei, né? Então a gente Isso. troca esses três por agradecer. Então, Amém. veio um pensamento de julgamento na sua cabeça, para tudo e agradece. Veio um pensamento de reclamar na sua cabeça, porque isso aqui, porque não sei o quê, porque tá frio, porque não, agradece, né? Amém. Somente agradecer a Deus é um desafio e quando você coloca isso na prática, o seu coração vai sendo transformado dia a dia, de glória em glória. O seu ambiente se transforma e você pode chamar as pessoas para isso também, convidar, né? Com a sua vida, com a sua atitude, você pode convidar as pessoas para agir assim também, né? Não julgar, não murmurar, não reclamar da vida nem de nada. Somente agradecer. Temos tudo. Por que somente agradecer? Como ele falou, nós sabemos e cremos e confiamos que o nosso Deus, que é nosso Pai, ele já preparou tudo para nós vivermos neste mês de agosto. Então, quais são as necessidades que nós olhamos e vemos para o mês de agosto? O Senhor já Isso. preparou uma resposta, uma provisão. O Senhor já preparou algo, alguém, uma situação, uma porta. E é esse o nosso propósito, esse é o nosso projeto, né? De nós olharmos para o amanhã. Não sabemos o que vamos enfrentar. Amanhã, a semana que vem, no dia 15, no dia 20, uma situação inesperada, uma surpresa desagradável. Creia, o Senhor já preparou uma solução. O Senhor já tem algo para te ajudar, Ele está com você. Por isso, nós podemos já de antemão agradecer. E estamos nessa prática que tem sido maravilhosa de tirarmos essa primeira semana para falarmos sobre isso, para expressarmos essa gratidão, né? Junto com vocês, estarmos nesse propósito. Então, agora vamos orar. E aí ele já estará entrando então com uma meditação sobre esse tema de salvação. Pai querido, muito obrigada por esta manhã. Louvamos o teu nome porque estamos agora neste segundo período do ano de 2021, esse mês de agosto, esta primeira semana. Estamos aqui para te agradecer, porque o Senhor é bom, porque o seu amor dura para sempre, porque não há ninguém semelhante ao Senhor. Deus poderoso, Criador, mas é um Pai de amor que está conosco e que traz o alimento para o nosso coração dia a dia. Muito obrigada pela salvação, Senhor Jesus. Obrigada porque o Senhor não fugiu à responsabilidade da cruz, a responsabilidade que o Senhor mesmo assumiu, deu a sua vida por nós, por amor. Nós estamos aqui para te agradecer. Te agradecer por essa obra que redimiu a nossa vida, que nos trouxe das trevas para um reino de luz, para um reino de amor e nos firmou, nos plantou na casa do Pai, nos trouxe de volta ao Pai. Muito obrigada, porque sabemos que com a salvação temos tudo aquilo que nós precisamos. Temos o Senhor Deus como nosso Pai, temos a tua amizade, temos a tua presença, temos a provisão, temos tudo aquilo que nós precisamos nesta vida também. Muito obrigada, Senhor. Essa é a nossa oração nesta manhã. Que a tua palavra venha preencher, venha transformar, venha mudar circunstâncias e situações nesta manhã. Começando pelo nosso coração, pelos nossos pensamentos. Espírito Santo, nos ajuda. Prepara o nosso coração nessa hora. Nosso coração é teu. Nós te damos o nosso coração. Venha com as tuas palavras agora através da Eli e que o nosso coração possa receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse primeiro dia do mês de agosto. Muito obrigada. Amém. Amém, Amém. amém. Eu gostaria de lembrar do nosso tema, não é? Que a gratidão antecede o milagre. E nós vemos isso no Evangelho de João, no modelo de Jesus, quando Jesus agradeceu antes de receber. É por isso que nós estamos nesse desafio de agradecer na primeira semana, todo o mês de agosto. Quando Jesus estava diante de uma grande multidão e já era tarde, era hora de refeição, e no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 11, diz assim: Jesus, diante da multidão e dos discípulos,
todos conversando a respeito de como iam alimentar aquela multidão. Encontraram 5 pães e 2 peixes, trouxeram até Jesus, e no versículo 11, então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu aos que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. E todos receberam e se alimentaram o quanto quiseram, o quanto desejaram. Veja, Jesus pegou o pouco que tinha, deu graças e repartiu. E começou a multiplicação. A gratidão antecede o milagre. Primeiro ele agradeceu o pouco que ele tinha. Nós convidamos você a consagrar. O pouco que você tem é a sua fé, são esses 7 dias, é só uma semana, o pouco que você tem. Vamos agradecer. E enquanto nós agradecemos, enquanto nós vamos tendo as situações, as circunstâncias, as necessidades, elas vão sendo supridas, o milagre da multiplicação vai acontecendo. Vamos conosco nesse desafio, será um grande passo, um grande desafio de fé, e com certeza, como todos os meses, nós vamos viver o milagre. Eu quero iniciar a nossa gratidão pela salvação. Em primeiro lugar, nós iniciamos essa consagração agradecendo a Deus pela salvação, pela vida eterna, pelo sacrifício de Jesus no seu e no meu lugar, que nos garante salvação eternamente na presença de Deus. Aqui na Terra, nós vivemos na presença de Deus, e quando nós não estivermos mais aqui na Terra, nós ainda continuaremos eternamente na presença de Deus, porque Jesus foi o sacrifício, foi o resgate da minha vida e da sua. Convido você a ler comigo aqui no livro de Hebreus, no capítulo 2, uma declaração que o apóstolo Paulo faz. Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuído de acordo com a sua vontade. Quero voltar aqui. Esta salvação, primeiramente, foi anunciada pelo Senhor Jesus. Depois foi confirmada pelos que a ouviram, e Deus também a confirmou. Então, nós podemos crer a vida eterna para mim e para você, mas nós vamos através de Jesus, e nós vamos pela fé. Como essas pessoas ouviram e creram, hoje eu estou ouvindo, você está ouvindo, que nós podemos passar a eternidade na presença de Deus. É a salvação da nossa vida. Nós não estaremos distante da presença de Deus, mas nós estaremos na presença de Deus. E é essa salvação que nós agradecemos neste primeiro dia da nossa consagração, porque haverá salvação por nós durante esse mês todo de agosto, e eternamente nós estaremos na presença de Deus. Nós vamos viver a vida abundante que Deus tem para nós aqui na terra e eternamente. Nós somos salvos pela fé em Jesus. E eu quero meditar com você sobre a nossa fé. Qual é o tipo de fé que nós temos? Qual é o tipo de fé que você tem? Venha verificar aqui comigo, com algumas pessoas que estão aqui na Palavra de Deus. Primeiro, nós aprendemos com Jesus, né? Nós aprendemos com Jesus. Convido você para abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 19 e 20.
Jesus falando aos seus discípulos. Ele mesmo estava falando de salvação. Ele mesmo nos ensinou sobre salvação. E ele estava ensinando aos seus discípulos. No versículo 19 e 20 diz assim: dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Jesus ainda estava com os discípulos, mas ele estava preparando os discípulos para uma vida sem ele fisicamente, como eu e você, mas crendo em Jesus. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Ele estava falando da morte dele, do seu corpo, mas ele estava falando também da sua ressurreição. O mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Vocês que creem, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. O corpo dele seria morto, mas ele viveria, ele seria ressuscitado, ele iria ressuscitar e viveria eternamente. E diz ele aqui, porque eu vivo, vocês também viverão. Os que creem na morte e na ressurreição de Jesus, continuarão vivendo com Jesus. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Eu estou em meu Pai. Naquele dia da ressurreição, eu estou com meu Pai. E vocês estão em mim, estão crendo em Jesus, estão com Ele. E eu em vocês. E Jesus estaria conosco sempre, através do seu Santo Espírito. E eu em vocês. Ele continua dentro de mim, dentro de você, pelo seu Santo Espírito. Então, nós aprendemos com Jesus. Ele nos ensina em primeiro lugar. E também nós aprendemos com dois homens que não eram judeus, que não eram ensinados na palavra de Deus, mas que ouviram falar de Jesus. Ouviram falar de Jesus e creram. Talvez você que esteja nos ouvindo nesta hora, você não tenha uma formação religiosa dentro do cristianismo, nunca se interessou por isso, nem seus pais passaram essa informação para você, e você nunca ouviu, você está ouvindo pela primeira vez, você vai se aproximar desses dois homens que nós vamos conversar sobre eles agora. O primeiro é um centurião. E eu convido você a abrir a Bíblia lá no Evangelho de Lucas. E se você não tem a sua Bíblia, você só fica ouvindo e crendo que é verdade. E em Lucas, no capítulo 7, no versículo de 6 a 10, fala de um homem que ele creu em Jesus, mas ele não era judeu, e ele vivia no tempo de Jesus, viveu no tempo de Jesus, mas ele não era do povo judeu, e o povo dele, a família dele, não tinha sido ensinada a crer que viria o Messias, que iria pagar o preço do nosso pecado e que nos traria salvação eterna. Ele não tinha ouvido sobre isso, mas ele ouviu sobre Jesus, que Jesus estava fazendo milagres, e ele creu em Jesus. Está aqui no versículo, do primeiro versículo até o versículo 10, fala da história dele. No primeiro versículo do capítulo 7 diz assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, e que o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar seu servo. Chegando a Jesus, suplicaram-lhe com insistência. Então, esse centurião era um soldado, era de alto comando, era a pessoa de confiança do exército. Ele ouviu falar de Jesus e o seu servo estava muito enfermo, muito precioso para ele, com certeza, e ele enviou algumas pessoas até Jesus em nome dele, para pedir, para
suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe façam isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Era um homem bom. Ele não cria em Jesus, mas ele trabalhou para que fosse construída uma sinagoga, um templo, uma igreja, para que os judeus se reunissem na sua fé. E por essa bondade, os líderes estavam intercedendo por ele. Jesus, vai até ele, cura o servo dele. Jesus começou a andar e foi com eles. E no versículo 6 diz assim: já estava perto de casa quando o centurião mandou alguns amigos dizer a Jesus. O centurião ficou extasiado. Nossa, Jesus parou o que estava fazendo lá na cidade, vem vindo na minha. Não precisa isso. Não precisa isso. Mandou alguns amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Nossa, que fé! Que fé! Ele não foi ensinado desde a infância nessa fé, mas ele ouviu sobre Jesus e ele creu. E mandou seus amigos, mandou alguns emissários, alguns mensageiros dizer a Jesus: não precisa você vir, eu creio que você cura, fale uma palavra e o meu servo será curado. Fala uma palavra para esses mensageiros que eu enviei e esses mensageiros vão trazer essa palavra e o meu servo será curado. Eu nem fui até você porque eu não sou digno. Eu não sou da sua religião, eu não sou da sua nação, eu não sou judeu, eu sou estrangeiro, eu sou estranho. Mas mande uma palavra através desses, e o meu servo será curado. Gente, não fala de mim, não fala de você. Hoje nós somos esses mensageiros que creem em Jesus. E eu convido você também a ser esse mensageiro que crê em Jesus. Eu convido você a crer em Jesus e também estar nessa posição desse centurião. Uma palavra sua é verdadeira. Uma palavra sua transforma. Essa palavra de salvação, que você está em mim, que eu estou em você e você está no Pai, e que nós somos um. Através de Jesus, eu creio nessa palavra. Eu convido você a ter essa fé desse centurião. E qual foi o resultado dessa conversa desses mensageiros com Jesus? No versículo 9, ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, fez uma declaração bombástica, maravilhosa. Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Não encontrei fé em todo esse meu povo, na minha nação, eu não encontrei uma fé como a sua. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo curado, restabelecido. Aconteceu o milagre, a adoração do centurião antecedeu o milagre, trouxe o milagre, a fé, através da adoração, ele reconhecendo Jesus como poderoso de Deus, trouxe cura para sua casa. E olha que Jesus disse que em todo Israel, quem fazia parte desse Israel? Marta e Maria faziam parte desse Israel, mas a fé delas não era como a do centurião. Os discípulos que estavam ali na frente dele, caminhando com ele, foram chamados por eles, não tinham fé como desse centurião. Maria, a mãe de Jesus, escolhida por Deus para trazer o seu filho ao mundo, não tinha fé como desse centurião. Jesus diz: não encontrei em Israel, na nação toda. Os chefes da sinagoga
Aqueles que estavam ali como mensageiros do centurião não tinham fé como do centurião. Declaração de Jesus. Declaração de Jesus. Eu convido você a ter essa fé, a desenvolver essa fé, a desejar essa fé desse centurião. Vem salvação para os seus funcionários. Vem salvação para a sua casa. Esse é o primeiro modelo de fé que nós vemos. É uma fé que se envolve. Ele ouviu falar, ele creu, e ele se envolveu. Ele fez uma declaração, manda uma palavra sua enviada, vai trazer o milagre. E ele se envolveu. É uma fé que vem de dentro e que se envolve no milagre. E nós temos um outro centurião, outro homem que não era judeu, que não era ensinado a aguardar a vinda do Messias, não tinha aprendido sobre Jesus. Um outro centurião está aqui, o centurião Cornélio. Vou passar rapidamente, que o nosso tempo vai passando. O centurião Cornélio. Cornélio ou era um centurião também, era um comandante de exército, como este que não tem nome. Este, segundo o centurião, tem nome, Cornélio. Está descrito aqui no Evangelho, que ele não só creu em Jesus sem conhecer, ele creu em Deus sem conhecer. Ele cria em Deus e ele mobilizou toda a sua família. E toda a sua família fazia boas obras, dava esmolas, se reunia, adorava a Deus. E Deus visitou Cornélio através de um anjo para trazer uma mensagem: vá buscar Pedro, vá buscar o discípulo Pedro, para que venha explicar sobre Jesus. E ele obedeceu. Mandou seus mensageiros buscar Pedro. Pedro veio, explicou sobre Jesus, falou de Jesus, falou da salvação, falou do batismo, falou do Espírito Santo. E enquanto Pedro falava, houve uma manifestação de fé, houve uma manifestação do Espírito Santo de Deus naquela reunião, e todos foram batizados com o Espírito Santo. E logo em seguida, Pedro fez o convite para eles se batizarem nas águas, no modelo de Jesus, e toda a casa de Cornélio foi batizada. Uma fé que se envolveu. Ele só não creu no que os outros falaram, mas ele se envolveu e aconteceu um milagre na vida dele. Primeiro, ele creu em Deus e ele tinha boas obras e ele mobilizou a família toda. Deus tem salvação para a sua família, para os seus empregados, para os seus familiares, para quem estiver perto de você. Basta que você tenha uma fé que se envolve, E, por último, nós vamos aprender um pouquinho com Marta e Maria. Marta e Maria, pelo episódio da morte de Lázaro. Marta e Maria eram um lar que recebia Jesus de portas abertas, e não só Jesus, né? Vamos combinar, todos os que vinham com Jesus, todos os que vinham atrás de um milagre, todos os discípulos, os amigos de Jesus. Marta e Maria e Lázaro estavam sempre com o seu lar de portas abertas, hospedando, recebendo, trazendo conforto físico para Jesus e seus amigos. Mas quando Lázaro morreu, quando Lázaro ficou doente, Marta e Maria mandaram mensageiros até Jesus. Como Cornélio fez. Mandaram um mensageiro: vá buscar Jesus. Foi a palavra de Maria. Vá buscar Jesus. O primeiro centurião sem nome, ele mandou os mensageiros buscarem uma palavra de Jesus.
Nem precisava Jesus ter vindo, porque a fé dele estava assim, saindo de dentro dele. Ele estava se envolvendo neste milagre. Marta e Maria mandou os mensageiros, vá buscar Jesus. Mandou buscar Jesus. Vai buscar Jesus. Traga Jesus, porque ele, vindo aqui, ele vai fazer um milagre. Lázaro será curado. E Jesus ouviu o pedido de Marta e Maria e não atendeu. E não atendeu. Ele queria deixar uma grande lição. E ele queria também fazer um grande e maior milagre. Ele veio depois de 4 dias, ressuscitou Lázaro, e todos naquela região creram no Evangelho, creram em Jesus. Mas o que nós observamos com Marta e Maria? Quando Jesus estava chegando próximo da casa de Maria, depois de 4 dias que Lázaro estava morto, Maria ficou em casa, Marta foi correndo com cobrança para Jesus. Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu mandei te chamar quando ele estava doente, você não veio, meu irmão morreu. Uma fé que não se envolve. Ela estava crendo que Jesus faria, mas ela não se envolvia nessa fé. Ela acreditava que Jesus faz, mas não saía de dentro dela essa fé. Ela precisava que Jesus viesse pessoalmente e ela visse Jesus fazendo o milagre. E aí ela creria mais intensamente. O centurião só queria uma palavra. Ele sabia que ia acontecer, vinha de dentro dele essa fé. Maria e Marta. Maria veio logo a seguir, e também triste, porque o irmão estava morto, desacreditado. E Jesus disse para as duas, se vocês crerem, verão a glória de Deus. Jesus não viu fé em Marta e Maria. E disse essa palavra, se vocês crerem, verão a glória de Deus. Para o centurião, Jesus disse, nunca vi fé maior em toda a minha nação. Para Marta e Maria, Jesus disse, se você crer, você vai ver. Qual a palavra que Jesus está dizendo para você hoje? Se você crer, tenha fé, comece a crer. Uma fé que vem de dentro, que envolve. Não fé no que você viu Jesus fazendo em outra pessoa. Não fé de que Jesus faz lá e mais lá. Mas a fé do centurião, uma palavra, se você desejar, eu sei que vai acontecer. Uma fé que não se envolve. Reclamou que Lázaro já estava morto. Morreu porque Jesus não veio. Não se envolveu. Ela tinha um relacionamento com Jesus. Ela recebia Jesus, ela amava Jesus, ela falava de Jesus, ela mostrava Jesus para a vizinhança toda. Oh, hoje o mestre vem, hoje tem serviço aqui. Ela tinha relacionamento com Jesus. Talvez você tenha relacionamento com Jesus e a sua vida anda assim meio turbulenta, meio na tempestade, meio sem nada finalizar, meio sem nada se resolver, porque você está confiando no seu relacionamento com Jesus. E você vai para a casa de Deus, e você ora, e você lê a palavra, você tem relacionamento com Jesus. Mas hoje Jesus está te convidando a ter uma fé que se envolve, para que ele diga para você, nunca vi em Israel uma fé como a sua. Seja feito como você crê. Por último, e finalizando a nossa meditação, nós vamos lembrar que nós somos salvos pela fé, pela graça, pela graça. A salvação na minha vida e na sua, pela graça. Vamos ver lá no livro de Efésios, capítulo 2, uma declaração também do apóstolo Paulo, Efésios 2, versículo 8, diz assim,
pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Marta e Maria tinham um relacionamento com Jesus, tinham obras, serviam Jesus, faziam o máximo do possível para agradar Jesus, para trazer conforto para Jesus. Elas amavam Jesus. Mas o que Paulo está dizendo, que a salvação, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Não é através de obras, não é através de atitudes religiosas, é através de fé, envolvimento seu, pessoal, interno. E pela graça, não é por você ter atitudes que demonstram a sua fé. Primeiro, ela precisa nascer dentro de você. Com certeza, a vida daquele centurião que pediu para Jesus enviar uma palavra para curar o seu funcionário, a vida dele, depois desse milagre, não foi a mesma. Com certeza, ele passou a ter atitudes que mostravam a fé dele. Ele passou a ter religião, mas a fé veio antes. O envolvimento dele com Jesus veio antes. Eu convido você hoje a pensar qual é o tipo de fé que você tem. Uma fé que se envolve, uma fé que não se envolve, mas tem atitudes, não se envolve internamente, mas se envolve externamente. Você carrega a sua Bíblia, você lê, você talvez louve, você talvez vá à igreja, mas você não vive a fé desse centurião, dos dois centuriões. Um que só pediu a palavra de Deus para o seu funcionário, e o outro que envolveu a sua família com a sua fé. E ele estava envolvido com a fé, e ele envolveu a sua família. Antes de conhecer Jesus, ele reunia a sua família e tinha fé em Deus, e tinha o temor de Deus no seu coração. Tinha o temor de Deus no seu coração. Qual é o tipo de fé que você tem? Essa fé antecede o milagre. Precisa resolver coisas na sua vida, que você está tendo uma vida piedosa, dando esmolas, fazendo bem, e não resolve. Precisa dessa fé que vem de dentro. Vão pedir para o Senhor, porque aqui o apóstolo Paulo, em Efésios, diz que é pela graça que nós somos salvos. A salvação é de graça, mas é pela fé. Uma fé que se envolve. Uma fé que se envolve. Uma fé que você tem sinais na sua vida da sua fé. Que você vai mostrar com sinais da sua vida, da sua fé. Você não vai dizer que é porque Jesus mora na minha casa. Jesus mora na minha casa porque eu tenho a Bíblia na minha casa. Ele mora na minha casa. Porque eu tenho alguns símbolos de Israel na minha casa. Eu tenho o modelo da arca, eu tenho o modelo do candelabro na minha casa. Não. Jesus mora dentro de mim. Mora dentro de mim. Por isso ele mora na minha casa. E aí tem sinais na minha vida, não só sinais na minha casa, mas sinais na minha vida, sinais na minha família. Porque eu oro pela minha família, e Deus fez este e este milagre na minha família, porque eu oro pelo meu funcionário, e Deus fez este e este milagre no meu funcionário. Uma fé que se envolve, antecede o milagre. Esteja conosco durante essa semana que você vai desenvolver essa fé. Jesus disse que não precisa muito, pode ser pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, mas se você não tem nem do tamanho de um grão de mostarda, vamos correr atrás. Vamos correr atrás?
Eu convido você, então, vamos orar comigo, vamos pedir ao Espírito Santo que nos revele, que trabalhe dentro de nós, que nos dê essa experiência de termos essa fé dos dois centuriões. Que mesmo sem conhecer muito de Deus, sem conhecer muito de Jesus, eles creram, eles se envolveram profundamente. É uma intimidade com Deus. É mais que relacionamento, é intimidade com Deus. É saber que o Espírito Santo mora dentro de você, porque Jesus disse que nós somos um com Ele se nós cremos. E Ele é um com Deus. E todos nós somos um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos orar? Vamos orar, feche seus olhos. Feche os seus olhos, deixa o Espírito Santo mostrar para você qual é o tipo de fé que ele tem visto em você, porque ele vê a sua fé. Ele viu a fé de Maria, de Marta, ele viu a fé do centurião. Para um, ele disse, a sua fé é muito grande, eu nunca vi fé maior. E para Marta e Maria, ele disse, se você crê, você precisa ter uma fé que se envolve. Deixa o Espírito Santo mostrar para você. E ore comigo, bondoso Deus. Eu creio que você é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Eu creio que você é meu Pai, que você me ama com um amor incondicional. Eu creio que Jesus é o teu Filho, que veio ao mundo para pagar o meu pecado e me trazer salvação e me religar a ti. E me fazer ser um contigo, eu creio. E eu desejo ter essa fé que se envolve, porque eu quero viver a vida abundante que você tem para mim aqui na Terra. Eu quero viver essa fé que venha de dentro, que me envolva contigo. E que depois eu possa falar e mostrar com os teus sinais na minha vida que o Senhor vive em mim, que o Senhor vive e que há salvação para todos. Em nome de Jesus, trabalha na minha vida. Eu desejo ter essa fé do centurião, que crê que só uma palavra sua na minha direção traz o meu milagre. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Amém, minha gente linda. Amanhã estaremos aqui de novo às 8h08 da manhã. Convido você a estar conosco, porque amanhã nós estaremos agradecendo pela família. Su. Oi, tô aqui. Ai, que coisa linda a palavra do Senhor nesta manhã. Uma fé que se envolve, uma fé que ela não fica só como olhando, né? Mas ela se envolve. Que coisa maravilhosa. Que possa ser assim a nossa fé esse mês. Uma fé que se envolve, não apenas fica de longe olhando ou que precisa desesperadamente. Não, mas que no o nosso coração, porque sabe, gente, Jesus mora dentro de nós. Nós temos ele conosco. Marta e Maria não tinham entendido ainda que a presença dele ali, mesmo que ele não estivesse fisicamente, mas havia uma presença de Jesus ali com elas. Jesus frequentava tanto a casa deles. Assim é comigo e com você. Jesus está presente. Então, que a gente possa ter essa fé que se envolve, né? Coisa maravilhosa isso, um ensinamento para nós durante todo esse mês de agosto. E nós queremos que você amanhã esteja com a gente novamente, né? Amanhã de manhã, até o dia 7. Vamos estar aqui agradecendo ao Senhor e sempre com uma meditação, com uma palavra, para que essa fé ela cresça dentro de nós, né? E a gente possa expressar essa fé em gratidão também. A gratidão é uma maneira de você se envolver. Eu acho que é uma das melhores maneiras de você se envolver com o milagre, né? De você expressar a sua fé, certo? E então é isso, que Deus te deu um dia lindo hoje. E enquanto ele estava falando esse último versículo sobre Efésios, que a salvação é pela graça, eu
peguei aqui uma canção que fala isso, eu coloquei a letra para vocês aí. Então nós vamos encerrar com essa canção e amanhã nos encontramos novamente aqui Su, nesse canal. você me dá licença? Antes da gente cantar e encerrar, eu gostaria de orar agradecendo a salvação. Eu orei pedindo que Deus nos dê graça de desenvolvermos essa fé que se envolve, né? Mas agora eu convido todas a orar agradecendo pela salvação. E logo em seguida você canta maravilhosamente, que é uma delícia ouvir cantar junto com você, né? Louvar a Deus junto com você. Vamos lá? Bondoso Deus, Pai amado, nós te agradecemos de forma muito especial nesse primeiro dia de consagração pela salvação. Te damos graças, Jesus, pela tua obediência, pelo teu amor por nós, porque você se submeteu a morrer no nosso lugar, morte de cruz, você se submeteu sendo Deus Filho, se submeteu a ser crucificado no nosso lugar para nos garantir a salvação. Nós te agradecemos pelo teu grande amor por nós. Nós te agradecemos pela vida eterna, porque pelo teu sacrifício, porque o teu Santo Espírito trabalhou dentro de nós, desenvolvendo fé em ti, nós cremos que nós estaremos eternamente contigo, eternamente na presença de Deus. Não só temos a vida abundante aqui na terra, mas temos a vida eterna no céu contigo. Nós te agradecemos por tão grande salvação. Nós desejamos falar da tua salvação, nós desejamos que outras pessoas também creiam e recebam a salvação através do teu nome. No teu nome santo, Jesus, é que nós agradecemos a salvação. Amém. Amém, Su. Amém, amém. Expressão do seu amor, onde abundou
Que assim tenham um excelente dia, que a sua fé aumente hoje, essa semana, que você seja cheio aí dessa alegria da salvação e possa glorificar a Deus e ao nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Um grande beijo para todos, tenham um excelente dia. Eli, querida, até logo mais. Deus abençoe a todas. Até amanhã, às 8h08.